Bom dia a todas e todos. É uma enorme satisfação falar com vocês mais uma vez pelo COPE, esse nosso braço de cursos, essa plataforma do conhecimento do IRI, do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa. Eu tenho a grande alegria de compartilhar esse momento com os meus queridíssimos amigos e grandes intelectuais brasileiros, Silvio Almeida e Júlio César Veloso, pessoas que dispensam rigorosamente qualquer apresentação, são figuras constantes do nosso debate público, que estão prestando um serviço à intelectualidade, à inteligência brasileira inestimável. E esse curso é mais uma dessas contribuições inestimáveis de Silvio Almeida e Júlio Veloso. Esse curso que vocês verão daqui a alguns minutos reúne grandes intérpretes do Brasil, pessoas intelectuais que foram e são decisivos na compreensão do nosso país. Então, são com essas palavras brevíssimas, iniciais, que eu coloco e que passo a palavra ao Silvio Almeida, que, para além de nosso professor, nossa grande referência, agora, para nossa alegria também, é diretor-geral do COPE. Então, meu querido Silvio, por favor, você tem a palavra. Bom dia a todos, a todas que nos acompanham nesse momento. Para mim é uma enorme satisfação, uma grande alegria poder participar dessa webinar e poder conversar com você que nos acompanha agora e ao lado de dois grandes amigos, dois grandes companheiros, que é o professor Rafael Valim e o professor Júlio César Veloso. Como muito bem disse o professor Rafael Valim, esse momento é um momento especial porque marca a estreia de um curso que para nós é um curso de grande importância e particularmente para mim de grande importância pessoal, né? Uma vez que ele 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 encerra, né, um objeto, né, de estudo que eu venho cultivando já há algum tempo, que é o pensamento brasileiro, o pensamento social brasileiro. E mais ainda porque esse curso ele reúne não apenas, né, assim, os pensadores e pensadoras que para nós exercem, né, como muito bem foi dito, um papel crucial na compreensão do Brasil, mas também porque reúne um time, né, de professores e professoras que, sem dúvida alguma, vai aumentar e muito as possibilidades de compreensão, né, do Brasil, mas também dos horizontes teóricos que esses autores e autoras eles também nos apresentaram. Então, com muita alegria, muita satisfação, portanto, que nós iniciamos esse curso. E mais uma coisa que eu acho que é importante dizer é que esse curso ele é parte de um rol de curso que nós queremos apresentar no CUP, que dialoga e muito com o bicentenário da independência do Brasil. Isso é muito importante dizer. Né? Esse ano de 2022 é o ano do bicentenário da independência do Brasil, um ano, portanto, que nós vamos, de várias formas, de várias maneiras, nós vamos fazer um acerto de contas, né, com a nossa história, com o nosso passado, mas fundamentalmente dialogando com o presente de maneira muito forte, porque os ecos do passado ainda se apresentam de maneira muito evidente, né, no nosso cotidiano, mas também nós vamos projetar plataformas para pensar o futuro do Brasil a partir disso que eu estou chamando de um acerto de contas, né? Entendamos acerto de contas como uma forma, como fazer um grande balanço de tudo que nos trouxe até aqui, mas também entender quais são as possibilidades que tanto o passado como o presente nos abrem em direção ao futuro. Então, essa é a grande ideia, esse curso é justamente para que seja possível que todos nós estejamos afinados num diálogo que vai nos permitir essa compreensão do passado, do presente e do futuro do Brasil, da temporalidade brasileira, da história do Brasil. Então, é com muita alegria, portanto, que eu
que eu participo desse curso, que coordeno esse curso juntamente com o meu parceiro, meu amigo, meu irmão Júlio César Veloso, e, e com essa importância toda, né, nessa circunstância, né, dessas efemérides que vão reger o Brasil pelos próximos anos. Júlio, queria te ouvir mais sobre o curso, para que nós possamos depois apresentar o curso, para que as pessoas vejam o quão bonito, o quão bem cuidado e o esmero que nós tivemos na construção desse curso. A palavra é sua, meu amigo. Bom dia a todos, a todas. Dizer que é uma alegria muito grande estar aqui lançando o curso Dos Intérpretes do Brasil. Cumprimentar o Rafael Valim, que é nosso diretor e que um grande incentivador, né, da feitura desse curso, da preparação desse curso. Meu amigo, companheiro Silvio Almeida, e que comigo, a gente juntos, né, tem tido esse tema do pensamento social brasileiro, dos intelectuais brasileiros, como um tema comum de pesquisa, do nosso grupo de pesquisa há muito tempo. E começar dizendo isso, que é um curso, como o Silvio disse, que é produto de uma agenda de pesquisas. Então, trata-se do tema prioritário, né, ou de um dos temas prioritários de uma agenda de pesquisa de muitos anos já, né? 5 ou 6 anos já, né, Silvio, que a gente está nessa estrada de investigar, né, o pensamento social brasileiro. Então, esse curso é produto de uma pesquisa de longo curso, de uma pesquisa acadêmica de longo curso, né? Ele também é produto de uma experiência que a gente acumulou, né, dando curso sobre o assunto. Então, trata-se... O público desse curso, né, não é um público, vamos dizer assim, não estamos fazendo nenhum tipo de experiência, né, com o público, né? Ou seja, a montagem do curso ela já é produto de uma larga experiência oferecendo cursos, tanto cursos mais monográficos sobre um ou outro autor, quanto cursos que abordaram um aspecto específico do pensamento social brasileiro, por exemplo, um curso que nós demos chamado Visões da Escravidão, né, que foi um curso específico sobre o que vários dos intérpretes brasileiros pensavam sobre a escravidão especificamente. Então, ele, digamos assim, é produto de uma lenta destilação de experiência, né, em dar aulas, né, sobre esses intelectuais, né. Então, eu considero que é um curso bastante interessante, né, um curso também que buscou, como tudo que eu e o Silvio temos feito, né, ser um curso, como a gente gosta de brincar, ecumênico, né. Então, nós tentamos, nós colocamos, né, dentre os autores, né, autores com todo tipo de visão sobre o Brasil, né, o que enriquece na nossa visão, né, o curso, e também possibilita, né, que a crítica aos autores seja feita com um grau de conhecimento grande, né? Crítica no sentido amplo da palavra crítica, né? Crítica no sentido de se estabelecer uma distância em relação ao objeto, né, e submetê-lo a um olhar crítico, né? Então, eu penso que é um curso bastante interessante, que vem se somar, né, à série muito grande de cursos muito interessantes que estão na plataforma da COPE, né? Porque, na verdade, o nosso curso ele comporá, né, uma plataforma de cursos muito ampla. Quem tiver aí a oportunidade ao final do nosso webinar, né, de passear um pouco ali pela plataforma, vai notar que a assinatura da plataforma propicia o acesso a esse curso, né? E propicia o acesso a uma quantidade enorme de cursos, né? A um custo que é um custo mais baixo do que a compra de qualquer curso à venda por aí, né? Então é uma coisa bastante interessante e um instrumento bastante eficaz de democratização, né, de acesso ao conhecimento. Então, eu antes de apresentar o curso, faço esse chamado, né, a que os interessados aqui não só vejam o curso que nós estamos apresentando, que estará hospedado na plataforma, mas também façam uma visita geral à plataforma e constatarão, né, a qualidade, a quantidade de cursos a qual terão acesso, né, a partir do momento da assinatura da plataforma, mas também, o mais importante, a qualidade dos cursos todos que estão oferecidos, né, ali na plataforma.
Dito isso, a gente podia fazer a apresentação do curso, né? Vamos lá. Marcos, muito bem. Aí o site do nosso curso, e fiquem à vontade. Vamos lá fazer uma rápida passagem até chegar nas aulas. Aí os nossos ilustres professores aqui, Silvio e Júlio, vão fazer uma... isso aqui é só importante, né, Júlio? Fazer esse registro da aula gratuita, se quiser dar uma notinha sobre isso. Tá, então, são 12 aulas, né, sobre cada um dos intérpretes. A primeira aula é sobre o Bonifácio, né, ela é a primeira por uma questão cronológica, né? O Bonifácio é o primeiro intérprete do Brasil na medida em que a gente ele é uma figura fundamental do processo de independência, e a partir da independência que a gente tem, né, um país para ser pensado, né? E essa primeira aula é uma aula que é oferecida gratuitamente a quem se inscrever, né, na plataforma. Então, você faz uma inscrição e você recebe o link para assistir gratuitamente a essa primeira aula, né? Então, eu acho que é uma coisa interessante que está aí aberta a qualquer pessoa, e a gente também chama, né, o pessoal que está aí assistindo a esse webinar para espalhar isso, né? Porque esse acesso gratuito à primeira aula é uma coisa interessante para ser aí divulgado o mais amplamente possível, né? Pode continuar, por favor. Aí tá o rosto, né, dos nossos intérpretes do Brasil, né, dos 12 que nós vamos abordar, mas eu posso falar rapidamente, eu podemos falar rapidamente deles quando as aulas forem apresentadas, né? Aí estão os nossos professores. Para um pouquinho aí, por favor. Nós fizemos, né, uma escolha de professores e professoras especialistas nos autores, né? Então, cada uma das pessoas, né, que foi convidada a dar a aula sobre os autores, né, são pessoas que estudam aqueles autores, que têm produção sobre aqueles autores, o que eu acho que é uma coisa bastante interessante, né? Eu vou comentar caso a caso, mas eu acho que é importante ficar esse primeiro registro como que foi, vamos dizer assim, um critério geral, né, de escolha minha e do Silvio pelos professores que darão as aulas, né? Pode baixar, por favor. Então, eu vou comentar muito rapidamente aqui as aulas, e o Silvio fica à vontade, tá, Silvio, para interromper a qualquer momento e comentar. E o Valim também, obviamente. Então, as 12 aulas, né? A primeira aula é uma aula sobre o José Bonifácio, né? Já falei as razões pelas quais ele inaugura o curso, né? É um pensador absolutamente fundamental, né? Segundo nosso saudoso professor Gildo, da USP, né, que é um dos grandes organizadores, né, desse campo do pensamento social brasileiro, o inaugurador de uma das linhagens do pensamento social brasileiro, né? Então, uma primeira aula é sobre o Bonifácio, que é uma figura muito interessante, muito importante, que está muito em voga, né? Como o Silvio falou, nós estamos lançando esse curso em meio às comemorações do bicentenário da independência, né? Nós estamos fazendo, inclusive, uma série de atividades pelo IRI, né, em relação a isso. E o Bonifácio está, né, aí com grande destaque, não à toa, né? É considerado, é tido, né, foi consagrado como nosso patriarca da independência. Então, nós estamos vivendo um momento aí de grandes debates sobre o Bonifácio, e a aula, de alguma maneira, se relaciona a isso. Lembrando, é a nossa aula gratuita, né, que pode ser vista por todo mundo. A segunda aula é uma aula sobre o André Rebouças, né? O André Rebouças, que foi também uma figura política muito importante, a principal liderança do enorme movimento pela abolição que acontece mais ou menos a partir de 1868, né? A gente sabe que o movimento pela abolição no Brasil teve várias lideranças, mas o André Rebouças é a liderança mais importante. Eu acho que isso ficou aí bastante bem demonstrado, né, pelo livro da professora Ângela Alonso, lançado há uns 4 anos atrás, chamado Flores, Balas e Votos, né? É um livro que demonstra um pouco essa liderança do André Rebouças. Mas o André Rebouças não foi só um líder político muito importante, né, um homem negro, um intelectual negro, como ele foi também um pensador do Brasil, né? O André Rebouças deixou um projeto para o Brasil, e a aula aborda um pouco, fala da trajetória dele, por óbvio, porque é impossível não falar. Eu sempre digo que em pensamento social brasileiro você tem os autores para os quais a vida não é tão central, né?
A vida tem um papel relativamente pequeno na explicação da obra, mas você tem alguns autores, né, que você tem que aplicar aquele conceito do François Doss, que é o conceito de vida-obra, né? Ou seja, a vida e a obra são quase que a mesma coisa, elas estão um pouco imiscuídas, né? E é o caso dos nossos dois primeiros autores aqui, Bonifácio e André Rebouças. As duas primeiras aulas são dadas por mim, né? A terceira aula é uma aula sobre Oliveira Viana, que é dada por um dos maiores intelectuais brasileiros, que é o nosso professor João Partim de Moraes, professor aposentado da filosofia da Unicamp, e aposentado, mas continua orientando, né? Continua vivendo ali a vida da Unicamp como orientador, né? E que estudou a obra do Oliveira Viana, né? Publicou livros sobre a obra do Oliveira Viana. Então, nós estamos tratando aqui de uma das aulas que é dada por grandes especialistas no autor, né? O Oliveira Viana é um autor absolutamente fundamental, escreveu, né, lançou a sua obra e ocupou o principal do seu espaço na década de 1920, que é uma década fundamental da história do Brasil. Aliás, o Quartim tem um livro sobre a década de 20 também, para falar sobre a década de 20, a importância da década de 20 na história do Brasil. E um dos autores principais do racismo científico, né? O racismo científico no mundo e no Brasil tem muitas vertentes diferentes, né? O Oliveira Viana representa no Brasil uma dessas vertentes, né? E é um autor absolutamente fundamental por uma série de razões, né? É um autor em relação ao qual, não preciso dizer, né, qualquer pessoa civilizada, né, tem, né, civilizada no bom sentido da palavra civilizada, né? Porque civilizado também representou na história muitas coisas ruins, né? Tem em relação à obra do Oliveira Viana uma postura refratária, por óbvio, né? Mas é um desses autores que, se a gente não compreender, a gente não compreende a história do pensamento social brasileiro e a história em geral do Brasil, na medida em que Oliveira Viana também foi uma figura política relativamente importante, né? A gente não entende, por exemplo, a obra do Freire, se a gente não entender a obra do Oliveira Viana, porque, em muitos sentidos, Casagrande Senzala é um livro escrito contra o Oliveira Viana, né? Então, trata-se de um autor fundamental para ser compreendido, né? A quarta aula é uma aula sobre o Sérgio Buarque de Holanda, que vocês sabem é um dos autores mais importantes, né? Tem aquele famoso prefácio do Antônio Cândido ao Raízes do Brasil, né? Um prefácio que ficou consagrado, no qual o Antônio Cândido diz alguma coisa assim: a minha geração aprendeu a conhecer o Brasil a partir de 3 livros. Quando ela estava, sei lá, no colegial, ela leu o Casagrande Senzala. Quando ela estava, sei lá, um pouco mais à frente na sua formação, ela leu Raízes do Brasil. E depois ela leu Formação do Brasil Contemporâneo. Esses 3 livros formaram a minha geração. Esse prefácio do Antônio Cândido consagrou uma ideia de que o Brasil tem 3 grandes clássicos que o explicam, né? Que é Casagrande Senzala, Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque, e Formação do Brasil Contemporâneo, do Caio Prado Júnior, né? Essa ideia que não está no Antônio Cândido, né? Ele, na verdade, está dando um depoimento geracional, né? Ela é uma ideia que, por um lado, tem coisas boas na ideia, né? Porque ela sistematiza um núcleo mínimo de conhecimento. Também tem coisas ruins, né? Eu e o Silvio temos levantado muito isso, porque ela acaba escondendo uma série de autores muito importantes. De todo modo, o Sérgio Buarque é um dos grandes clássicos do pensamento brasileiro, e quem dá aula sobre ele é o Tiago Nicodemo, que é professor especialista na obra do Sérgio Buarque, fez doutorado sobre a obra do Sérgio Buarque, foi professor visitante em várias universidades do mundo, estudando a obra do Sérgio Buarque de Holanda. Apesar de ser muito jovem, né, ele teve aí, tem uma carreira internacional como professor muito grande, e hoje é o diretor do Arquivo Público do Estado de São Paulo, o Tiago Nicodemo, né? E é um especialista, estudioso aí de vida toda da obra do Sérgio Buarque. A aula 5 é uma aula sobre o Gilberto Freire, que é dada pelo meu camarada Silvio Almeida, que dispensa apresentações, né? Nosso diretor-presidente da COPE, professor visitante da Universidade de Colômbia, né? Está falando com a gente aí de Nova York, passando frio. Professor da Universidade de Mackenzie, professor da FGV e um dos grandes intelectuais brasileiros, né? Como todos que estão aqui sabem muito bem. A aula 6 é uma aula sobre o Caio Prado Júnior,
O Caio Prado é o terceiro, né, dos clássicos citados aí pelo Antônio Cândido, né? É um autor marxista que escreveu esse livro em 1942, publicou em 43, né? O seu grande livro que chama-se Formação do Brasil Contemporâneo, né? Que é, sem dúvida nenhuma, um dos pilares interpretativos do Brasil, um dos mais influentes, né? De interpretação do Brasil. Quem dá aula sobre o Caio Prado é o professor Paulo Iumati, que é professor da Sorbonne, que fez o seu mestrado, o seu doutorado, o seu pós-doutorado sobre a obra do Caio Prado. Na minha visão, quem mais conhece Caio Prado, né? Então, foi professor do Instituto de Estudos Brasileiros da USP durante muito tempo, onde está o acervo do Caio Prado, todo o acervo do Caio Prado. Eu já pesquisei lá, posso dizer para vocês, tem desde, Valim, dos cadernos de estudo de francês, tem caderninho do Caio Prado conjugando verbo em francês, aquele inferno de conjugar verbo em francês, caderninho, desde isso até as obras até os textos de maturidade do Caio Prado. E o Paulo Iumati, além de ser um grande entendedor, né, de toda a teoria, é um entendedor dos detalhes, né, da formulação da obra do Caio Prado. Por exemplo, um dos grandes estudos dele é um estudo que busca desvendar como o Caio Prado escreveu a formação do Brasil contemporâneo. Então, o que ele leu para escrever, quais foram as influências, o que ele anotou, ou seja, trata-se de um grande, né, provavelmente o maior especialista na obra do Caio Prado Júnior, né? A aula 7 é uma aula sobre o Florestan Fernandes. Todo mundo sabe, né, da enorme importância do Florestan Fernandes. Aliás, um registro, né? A editora Contracorrente relançou, né, livros absolutamente fundamentais do Florestan Fernandes, o que é uma contribuição muito grande ao pensamento social brasileiro. Vem relançando, né, a obra do Florestan Fernandes. E o Florestan é um intelectual absolutamente incontornável, né? Absolutamente incontornável. E um intelectual que vem sendo rediscutido no último período, né? A gente está vivendo um momento na academia de revisita à obra do Florestan, né? Então, quem dá a aula sobre o Florestan também é um grande especialista na obra do Florestan, não só na obra do Florestan, como em uma série de obras que foram surgindo a partir da obra do Florestan, numa certa ecologia, né, que se constrói em torno, né, da obra do Florestan, que é o professor Márcio Faria, né? Então, a gente, nesse caso também, né, trazemos aí um grande especialista na temática para dar a aula sobre o Florestan Fernandes. A aula 8 é a aula sobre a Maria Silvia de Carvalho Franco. A Maria Silvia, né, uma grande intelectual brasileira. Eu e o professor Silvio temos feito um esforço muito grande, um esforço no sentido... Não encontrem sacrifício aí na palavra esforço, porque tem sido um prazer, né, e uma descoberta intelectual muito saborosa para nós, né? Nós temos um esforço no sentido de fazer justiça. Exatamente. Tem zero de sacrifício, portanto. Então, a gente tem buscado, né, jogar holofotes, né, sobre a obra da professora Maria Silvia de Carvalho Franco, que não é uma obra que esteja escondida, também não é isso, né, mas é uma obra assim, subvalorizada, né, quando a gente mergulha na obra da Maria Silvia, né? Então, é uma aula sobre o livro mais importante dela, que o pessoal das ciências humanas sabe bem, né, que é um livro que impactou a história das ciências humanas no Brasil, em especial da sociologia e da história, mas das ciências humanas, que é um livro chamado Homens Livres na Ordem Escravocrata. Então, é uma aula que se debruça sobre essa obra da professora Maria Silvia de Carvalho Franco. A aula 9 é uma aula sobre a Paula Beigelman, né? É um caso parecido com o caso da professora Maria Silvia, né? Uma grande intelectual brasileira, tem uma obra sofisticadíssima, que adianta não é um bom termo, né? Não é muito correto do ponto de vista histórico, né? Mas ela apresenta, antes dos outros, né, uma série de conceitos que, inclusive, agora estão com muita força, né?
que muitas vezes são apresentados aí com um signo de novidade e que já estão na obra da professora Paula Begemann, escrita na década de 1960, né? E é uma obra que, como no caso da professora Maria Silvia, não foi ainda aquilatada em toda a sua qualidade, né? E essa aula é dada por uma professora que também tem se debruçado sobre a obra da Paula Begemann, que é a professora Juliana Faleiros. A aula 10 é a aula sobre o Guerreiro Ramos. O Guerreiro Ramos é um dos grandes intelectuais brasileiros, sem nenhuma dúvida. Talvez seja a expressão mais sofisticada, ou uma das expressões mais sofisticadas do ISEB, que foi um instituto, né, que pensou o Brasil de forma muito criativa a partir da década de 1950, que juntou uma série de pensadores vamos dizer assim, um grupo muito rico de pensadores que partiam de matizes teóricos bastante distintos, né, mas que tinham como razão unificadora, né, o pensamento sobre o desenvolvimento do Brasil e a superação da condição colonial do Brasil, né? Então, é mais ou menos isso que unia ali os autores do ISEB, né? E o Guerreiro Ramos é uma das figuras mais importantes projetada ali para o ISEB, que tem uma trajetória que vai muito além do ISEB, mas tem o ISEB assim como ponto de partida importante, né? Um intelectual negro que também teorizou a questão racial no Brasil de forma muito sofisticada e criativa e pensou, né, toda essa questão, vamos dizer assim, da superação da dependência brasileira de forma multilateral, né? Acho que é uma das marcas da obra do Guerreiro Ramos. Pensou a coisa do ponto de vista sociológico, psicológico, econômico, social, racial, né? Educacional. Então, é um autor muito grande, né? Que também vem sendo mais estudado no último período, mas que merece, assim, do ponto de vista da grandeza do que ele ofereceu como obra, a gente ainda deve muito à obra do Guerreiro Ramos, né? E a aula também é dada por um especialista na obra do Guerreiro Ramos, que é o professor Muriatã Barbosa, professor da Universidade Federal do ABC, né? O Muriatã tem estudado a obra do Guerreiro Ramos e é um dos responsáveis por esse renascimento do interesse pela obra do Guerreiro Ramos, né? A aula subsequente é uma aula sobre a Lélia Gonzalez, que é uma autora muito importante, né? Não só uma pensadora do feminismo e do feminismo negro, mas uma pensadora do Brasil. Então, ela de alguma maneira, está dentro desse mesmo veio do Guerreiro Ramos, né? Que é alguém que vai pensar os grandes desafios do Brasil, identificará, né, na questão do racismo, né, na superação do racismo, uma chave fundamental e oferecerá caminhos, né, oferecerá um diagnóstico da questão, criativo, sofisticado, e oferecerá caminhos para a superação disso. Então, uma grande autora, e a aula sobre ela é dada por uma grande intelectual, que é a professora Rosane Borges, né, que tem pensado de forma multifacetada, né, o Brasil, né, desde de questões relacionadas à filosofia, à teoria da comunicação, né, a questão racial, né, e também estuda, né, tem estudado bastante, produzido sobre a obra da Lélia Gonzalez, né? E, por último, a aula sobre Celso Furtado. Celso Furtado foi um dos pensadores também mais importantes do Brasil, né, que tem como ponto de partida, né, tem como pergunta, como questão fundamental, as mesmas questões do ISEB, apesar de ter oferecido respostas, em certo sentido, distintas, em outro sentido, próximas, mas em certos sentidos distintas, que é como vencer a dependência, né, como romper a situação colonial. É um autor que parte da economia e que oferece uma série de estudos econômicos, estudos que estão voltados, né, para vencer o subdesenvolvimento. Acho que essa é a grande luta do Celso Furtado,
mas, como os outros autores, ele vai muito além de uma área, né? O Celso Furtado pensou o Brasil globalmente, né? Então, ele pensou as dimensões da dependência em variadas áreas, né? Então, na educação, na cultura, foi ministro da cultura e produziu sobre cultura, a própria dimensão da democracia brasileira é um tema importante do Celso Furtado, a questão das desigualdades regionais, né? Que, como sempre ressalta o professor Gilberto Bercovitch, né, não é um tema econômico, é um tema que vai muito além da economia, a questão das desigualdades regionais, enfim, né, é um autor muito importante, central, né, da história do pensamento brasileiro. E quem dá aula sobre ele é a Juliane Furno, que é uma grande intelectual, é uma economista de primeiro nível, né, e que se debruça, para além dos estudos sobre economia, né, sobre economia contemporânea, ela é uma das pensadoras da economia contemporânea, ela também tem se dedicado e tem produzido estudos muito interessantes sobre pensamento social e pensamento econômico brasileiro, né? Mostrando que é impossível pensar ao contrário do que pensam, né, os neoclássicos, os neoliberais e tal, é impossível compreender a economia fora da história, né? A história é o ponto de partida para qualquer compreensão, vamos dizer assim, sofisticada, complexa e que se aproxime da realidade, né? Quando a gente pensa em economia. Ufa, eu acho que é isso aí. São essas as 12 aulas. Boa. Excelente, Júlio. Excelente, dispensou qualquer tipo de intervenção. Suas explicações sobre o curso foram absolutamente perfeitas, como já era esperado que seria, né, de você. Acho que é isso. Só acrescentando que Júlio sabe disso, não foi nada fácil, né, escolher esses autores e autoras, muitos autores e autoras que não esses poderiam ter entrado e certamente vão constar numa outra edição desse curso, que certamente haverá, mas esses 12 intérpretes, o que nós chamamos aqui de 12 intérpretes do Brasil, eles de alguma maneira representam, utilizando uma expressão que o Júlio utilizou aqui, né, esse Brasil multifacetado, né, esse Brasil complexo, que tem uma série de questões, de problemas, né, enfim, uma série de complexidades, né, que, de alguma maneira, esses autores e autoras, em algum momento da sua obra, tocam, né, e justamente dando conta daquilo que eu tenho insistido, que é essa temporalidade brasileira, ou seja, essa dimensão, né, que encerra o Brasil, que de alguma maneira vincula passado, presente e futuro na nossa formação social. Então é com muita honra, muito orgulho que nós apresentamos esse curso, e quero reforçar aqui algo que o Júlio disse, né? Esse curso é apenas um dos cursos, né, do COP, dessa escola, e eu quero insistir muito nisso também. O COP é, antes de tudo, uma escola que tem uma plataforma, né? Não é uma plataforma, é uma escola que tem uma plataforma, e a plataforma ela é muito bem cuidada, mas ela é instrumental diante dos grandes objetivos que nós temos, que é justamente democratizar, né, o conhecimento de qualidade, fazer com que todas as pessoas que queiram estar conosco possam ter acesso a professores e professoras do mais alto nível do Brasil e do exterior também, de fora do Brasil. Então, convido a todos e todas para que visitem, né, conheçam a plataforma, conheçam os cursos, conheçam os professores, enfim, conheçam as várias facetas, né, e os vários diálogos que a plataforma que ela proporciona. Vocês podem ver aí, né, como funciona a inscrição na plataforma, os planos, enfim, visitem cope.org. Né? Eu acho que vai valer muito a pena e vai ser um prazer imenso ter você conosco. É isso, meu amigo Rafael Valim. Muito bem, vocês são craques.
Eu só tenho, na verdade, a agradecer e parabenizá-los por esse belíssimo curso que vocês organizaram. Curso também que não é aquela coisa que você vê lá, intérpretes do Brasil, só homem branco e não é? Então é um curso que também leva em consideração a complexidade e a riqueza do nosso país. Portanto, meus amigos, vocês estão de parabéns e como fizeram o Silvio, o Júlio, eu convido a todas e a todas para que conheçam a plataforma, o COPE, e façam parte desse projeto de democratização do conhecimento. Muito bem, acho que agora já podemos nos despedir com dor no coração aqui, o Silvio precisa da aula, o Júlio também, né? Muito bem, abraço a todos e nos vemos em breve. Tchau, gente, obrigado. Tchau, tchau.